internautas! Estamos iniciando mais um programa Literatura e Prosa. E a prosa hoje é sobre empreendedorismo e desenvolvimento humano. Para isso eu estou aqui com uma pessoa expert no assunto, Maria da Penha Pereira. Maria, muito prazer você ter vindo aqui dar essa entrevista para nós aqui. Eu gostaria que você falasse sobre esse seu trabalho de desenvolvimento humano, esse empreendedorismo que você... Por gentileza. Boa tarde, pessoal. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui com vocês, né, com o professor Adaílio, né, e com a TV Relacionamento, que eu já conheço um pouco, inclusive, porque já falei algumas vezes com Kendi Eu Sakamoto. já vi umas entrevistas suas. E é o seguinte, gente, na verdade, minha formação, só para resumir brevemente, né? Sintetizar, minha formação é economia. Eu sou economista por formação, eu trabalhei no mercado financeiro, em bancos estrangeiros durante muitos anos, muitas décadas, e depois que próximo aqui a 2012, eu tive que sair, infelizmente, no auge da minha carreira, né, por um problema pessoal muito sério, muito grave. E, bem, aí eu tive até uma depressão por essa saída, assim, inesperada, né? Mas aí, como que eu consegui sair dessa depressão? Eu fui procurada por uma pessoa que dizia na época que tinha uma recolocação para mim, eu já estava com perto de 60 anos, né? Eu não acreditei, mas assim, ainda assim, né? E começa aqui a minha uma coisa que eu defino muito e que eu ensino muito para as pessoas é jamais desacreditar e jamais desistir, E né? investir na própria pessoa, né? Que é Exatamente. importante. O investimento em você é o melhor presente que você se dá depois da vida e da saúde, o investimento em nós mesmos, tá? E assim, tá bom, eu já não acreditava muito que uma pessoa próxima aos 60 anos pudesse se recolocar, mas mesmo assim eu fui, né? Porque eu senti alguma coisa e eu estava em depressão, como eu já falei para vocês, e ali foi que eu consegui me recuperar dessa depressão. Não aconteceu a tal recolocação, mas aconteceu um outro, vamos dizer assim, um outro milagre, A entendeu? perspectiva de um novo trabalho trouxe você a se recuperar. Exatamente. Nossa, fantástico isso. A pessoa que me contatou, ela me entrevistou, ela me levou a um psicólogo, ela fez alguns trabalhos prévios comigo, né? E chegamos à conclusão de que eu tinha uma vocação específica, especial, um dom especial para seguir uma carreira que eu pudesse dar suporte para as pessoas. Você descobriu o potencial disso daí. Exatamente. Olha só. Como quando eu estava nativa no mercado financeiro, eu tinha um pendor muito grande para a escrita e para ensinar as pessoas me falavam lá no banco que eu tinha muita didática, né? Então eu aproveitei esse dom que eu trazia e trabalhei com ela de forma a desenvolvê-lo e aí investindo em mim, acreditando em mim, no meu potencial, né? E aí nasceu a coach Maria da Penha, não mais a economista, né? E a partir daí, eu começando a perceber, a ver a perspectiva de um mundo novo se abrindo para mim, eu consegui começar a sair da depressão. Lógico, procurando um auxílio profissional, Sim. que eu não acreditava também, Nossa. né, em medicina para curar a depressão e tal. Então, eram duas coisas. Você procura um auxílio profissional e você acredita que você pode sim sair das piores crises da sua vida. Aí nasceu o meu trabalho de coaching profissional, coaching pessoal, coaching de carreira, coaching executivo, coaching comercial. E foi aí que eu comecei a escrever, né? A dar vazão ao meu dom de escrever. Você é formada pela PUC, né? De PUC São de São Paulo? Paulo, São Paulo. isso. Você é autodidata, não? Não, Não chega a isso. não. Eu me interesso bastante por ler, eu Sim, gostava muito de você gosta ler, muito de ler, mas sim.
tanto a minha formação em economista quanto a minha formação de coach foi bastante direcionada e bastante estudada, né? Em instituições. Foi assim que você desenvolveu, procurar trabalhar com desenvolvimento humano? Isso, porque eu tinha uma grande experiência corporativa, eu tinha esse traquejo de ensinar as pessoas, né? E aí eu vi que, puxa, é aqui que está aquilo que eu queria pegar. eu queria fazer lá no banco, mas não dava tempo, porque a gente tem um dia a dia muito tumultuado. Sim. Eu viajava, eu tinha que viajar a trabalho, eu tinha que voltar, eu tinha que ensinar, treinar as pessoas, eu tinha que pensar a estratégia, eu trabalhava em planejamento estratégico no banco, né? Enfim. E o seu tempo, a sua vida? A minha vida ficava para trás, né? Mas eu sabia dessas renúncias que eu tinha que fazer. A gente, na vida, assim, a vida é uma sucessão de escolhas, né? Exato. Então, e a gente tem que escolher e, principalmente, ser responsável pelas escolhas que a gente faz. Né? Então, não adianta você escolher um caminho que não seja, tão benéfico para você e depois vir, mas é o ambiente, mas é a minha família. Você não pode terceirizar, né? Você não pode, não é admissível que a gente faça uma escolha e depois terceirize as consequências ruins dessa escolha. E quando eu faço uma apresentação, eu tenho uma frase inicial para qualquer uma que eu faça. O que você não quer para a sua vida hoje é o que você não vai ter de colheita no futuro de sucesso. Exato. Então, se você não quer perder uma balada, uma festa, uma reunião com amigos, uma saída para a praia, um feriado prolongado que você vai se divertir, não reclame depois daquilo que você não obteve de sucesso. Porque você está colhendo o que plantou. Quando eu fiz quando eu fiz a minha primeira formação de coach, foi 2018. Foi num ano em que havia muitos feriados longos, assim, né? E sempre a professora marcava aulas práticas e reuniões nos feriados, que era para que a gente ficasse focado ali, não tivesse bagunça, não tivesse barulho ao redor. Eu podia ter, eu não, eu já me aposentei, para que eu vou perder meu feriado? Resolveu aderir. Eu resolvi aderir. Qual foi o primeiro que você... O primeiro saiu em 2020. Foi o ano da pandemia, né? Como nós não... Reflexões para um empreendedor. Como ele nasceu? Ele nasceu de um dia que essa mesma professora que me formou em coaching, que me puxou da depressão, que me tirou da depressão, né? Ela me convidou, ela me falou, Pinha, você eu conheço uma pessoa que quer entrevistar você, você pode? Então, então eu vim aqui na TV Relacionamento e conversei com o Kendi. E durante a entrevista, eu disse a ele que eu gostava muito de escrever e que eu já escrevia para algumas publicações na minha área econômica. Aí, depois que terminou o processo, o tempo da entrevista, o Kendi chegou para mim e falou, vamos conversar um pouquinho? Dessa conversa nasceu esse livro. Porque esse livro é uma coletânea de artigos que eu escrevi para sites e publicações econômicas. Entendi. Fala de empreendedorismo, fala de uma maneira não comercial, não é comercial esse livro. Ele não dá lição de como você abrir um negócio, porque para mim, empreendedorismo não é abrir portas, é se abrir as portas. Você Entendi. Pode ser empreendedor onde você estiver. Muita gente, e aqui eu falo disso, muita gente às vezes se frustra, não consigo abrir, não tenho como, não tenho dinheiro para abrir um negocinho, uma lojinha, uma fabriquinha de doce, eu não sei o que, uma fábrica de bolo, sei lá eu, né? As coisas que geralmente apareciam na Rede Globo, né? Empreendedorismo você pratica no local onde você está, na sua empresa. Você tem um trabalho, você trabalha com seus colegas. Por que não empreender lá? Por que não tornar o ambiente criativo?
Você tem ideia? Publique, fale, chame as pessoas, chame seu supervisor, sua supervisão, seu gestor, chame e coloque. E lá você pode criar condições para que todos participem de um projeto e levem à frente. Abre um leque, não é? Abre um leque para todo mundo. E daí nasceu os outros. Daí, o segundo livro foi uma coautoria com 9 outras pessoas, onde a gente combinou lançar um tema central. Isso também foi um pouquinho pós-pandemia, onde a gente viu, na pandemia, o que a gente viu acontecer? A gente sabe que já é um problema estrutural do Brasil, a educação. A educação, ela foi... O problema educacional ele foi aprofundado na pandemia, porque as pessoas, as crianças, os jovens, que não tinham condições de acompanhar as aulas com computador, não tinham acesso à internet, não tinham condições de ter uma aula online, né? Esse pessoal ficou para trás. Ficando fora. Né? E ficou pior ainda, porque o ensino privado tem já recursos, tem condições, né? Mas o ensino público não tem. Daí nasceu o tema. Eu falo isso de cadeira, porque 30 anos dando aulas. Então... Aí nasceu o tema. Vamos falar sobre educação? Aí foram 10 pessoas, entre as quais, honrosamente, eu fui inclusa, né? E cada um falava sobre educação do ponto de vista da sua própria formação. Então, aqui tem psicólogo, tem pedagogo, tem tecnólogo, tem economista, que sou eu, como que eu via a recuperação da educação no Brasil do ponto de vista econômico. Nossa. E eu, sem falsa modéstia, nesse ano, eu já falava de alguma coisa chamada parceria público-privada, que hoje se desenvolveu muito. Eu mesma tive... Poderia estar na moda, né? Está na moda, porque a B3, ela promove, a B3 é a Bolsa de Valores de São Paulo, Bolsa de Valores do Brasil, ela promove anualmente um fórum de parcerias público-privadas em temas sociais. Entendi. Então, esse fórum que teve este ano, já foi 2 de abril, ele foi sobre parcerias público-privadas em educação, habitação, saúde, sistema penitenciário. Então, aqui eu escrevi sobre como corrigir a educação, o vácuo da educação, né, no Brasil, né, o buraco educacional no Brasil, com parceria público-privada. Né? Então, esse foi o segundo. O terceiro... Esse LinkedIn, ele foi o último. E foi pedido para você. Isso. Entendi. Este aqui é sobre educação financeira. Como sou economista, eu resolvi, vendo também, isso tudo surgiu da pandemia, porque a pandemia, ela escancarou muitos problemas estruturais que a gente tem, né? Que o Brasil exatamente. tem. Mostrou-se, né? Olha, está acontecendo isso aqui, está acontecendo isso ali. Mas isso já existe. Sim, mas só que ninguém tinha visto. Ninguém tinha visto e se aprofundaram. Exato. Então, um outro problema que as pessoas tiveram muito na pandemia, como gerenciar o seu dinheiro. Não tinha trabalho. Aí você... Olha, por que não? Né? Então, eu criei um livro sobre educação financeira. Educação financeira, assim, não é simplesmente te ensinar a como investir. Ganhar dinheiro, não. Assim, psicologicamente falando, começando no psicológico. Como você vê o dinheiro na sua vida? O que é o dinheiro para você? Né? Como você se comporta em relação ao dinheiro? Porque tudo na vida, tudo em nós é energia. Né? Então, eu também sou dessa linha em que, assim, se você já entra num projeto com uma ideia negativa, não dá certo. Então, com o dinheiro, é a mesma coisa, sabe? Você precisa saber lidar, primeiro, com a ideia que você tem sobre o dinheiro, e segundo, como você usa. Terceiro, sim, aí na terceira parte eu coloco algumas dicas para as pessoas investir. Você pode, qualquer pessoa, tem muito mito sobre a Bolsa de Valores. Ah, não, você falou um negócio para rico. Nada.
É um negócio para todo mundo. Então, aqui nesse Mas o livro... pessoal não tem o conhecimento Não disso. tem. Essa Aqui que é a realidade. nesse livro eu ensino como chegar na Bolsa de Valores. E esse E esse comprometeu. último aqui, que é sobre o LinkedIn. O que é o LinkedIn? O LinkedIn é uma plataforma social, uma rede social para profissionais. Só uma rede Pessoal que já profissional. está formado naquilo, né? Não. É para assim. Não é bem, é também para formados, mas o objetivo do LinkedIn é uma conectividade profissional. Você procura aos que estão procurando uma oportunidade, aos que perderam a sua oportunidade estão procurando, aos que já estão nela, aos que estão já até em processos avançados de carreira, mas que estão infelizes. Entendi. É uma conexão. LinkedIn é o quê? É trabalho, são oportunidades, é networking, é conexão e é conhecimento. E porque criatividade também. Tá, muito curso. Tem muito curso no LinkedIn. E aí, tem muita gente, eu não vou mencionar o nome do banco por ética, Certo. tá? Um banco aí, brasileiro, né, de São Paulo, ele resolveu colocar como meta dos seus colaboradores empregabilidade, não Entendi. emprego. Então, assim, você tem um emprego hoje, mas você tem empregabilidade? Quer dizer, você perdendo a sua posição, você consegue se encaixar, se reencaixar? Né? Então, assim, o pessoal, um dos itens da meta de empregabilidade era fazer um perfil de LinkedIn. Gente, foi surpresa para mim saber que pessoas de alto nível não sabem montar. Então, eles me chamaram para ensinar. Um colega meu que trabalhou comigo no meu banco, né, o banco que eu trabalhei, ele falou: Penha, você consegue me ajudar a montar o LinkedIn? Você monta para mim o meu perfil de LinkedIn? Eu falei: não monto. Eu te ensino a montar. Aí sim. E aí nasceu esse livro. Esse livro é uma cartilha de como você criar um perfil onde você tenha todos esses itens: conectividade, oportunidade, trabalho e conhecimento. Maria, se as pessoas quiserem falar com você, você pode deixar a sua rede social? Eu tenho e-mail mariadapenhaapereira@gmail.com, meu Facebook Maria da Penha Amador Pereira e o meu Instagram Maria da Penha A.Pereira. Todo mundo colocando Maria da Penha Amador Pereira vai me achar. Né? @Maria da Penha me acha. E eu estou à disposição. Hoje eu faço um trabalho de mentoria, eu estava agora há pouco, sim, falei para você, num trabalho num banco, já vai aí, outro agora. Já vou para outro. Na verdade, eu estou querendo agora meio que desacelerar, porque já estou sentindo que eu preciso cuidar um pouquinho mais de mim do que dos outros. Os sim, outros estão jovens, mas ainda estão jovens e com bastante força para lutar, né? Mas ainda estou sim disponível para quem quiser fazer uma mentoria, tirar uma dúvida, criar um perfil bacana, criar um currículo que chame atenção e aprender a se colocar no mundo para que a gente tenha... Não, a gente não pensa só em sucesso, em celebridade, não é isso. É que a gente se sinta digno e que a gente se sinta protagonista valorizado. Protagonista na construção de um mundo melhor. Deus, para mim, Deus não criou o mundo. Deus criou todas as condições, Deus colocou aqui todas as condições para que nós tivéssemos, para que nós continuássemos com Ele a obra da criação. Então, todos os dias, nós estamos colaborando com a criação, que deve ser contínua. Então, nós viemos aqui não para passar férias, mas nós viemos aqui para construir, para transformar e nos transformarmos. É esse o meu objetivo, ao passar para as pessoas essa mentalidade de que nós somos transformadores. Capazes. É isso. Gente, eu conversei aqui com Maria da Penha, empreendedora
e criadora de conteúdo de evolução pessoal. Maria, obrigado pela sua presença Eu aqui. Foi agradeço. muito boa a sua entrevista. Muito Tenho obrigada. certeza que as pessoas vão comentar sobre isso. Eu fico muito feliz, muito honrada de estar aqui com vocês. O prazer foi nosso. E assim nós encerramos mais o programa Literatura e Prosa. Obrigado, um abraço e até o próximo. Até a próxima.